quebrando. Empresas, né? Empresas, restaurantes, As próprias empresas de aviação não estavam voando e... não estão Ah, a voando. Cielo mesmo aí, também estava uns tempo atrás aí, as ações valendo pó e agora subiu nesses dias 30%. Hoje, dia 15 de junho, estou olhando a data aqui, a ação da Cielo, olhei pela manhã, estava subindo 34% por conta de uma parceria que ela fez com o Facebook e o WhatsApp para facilitar o meio de pagamento através de aplicativo de mensagens. E estava subindo. Agora, hoje a Bovespa no geral está caindo, mas a Cielo está subindo. E a gente sabe que a Cielo perdeu muito mercado nos últimos anos, por essas maquininhas. Como houve o desemprego em massa no país, muitas pessoas se tornaram autônomos, migraram para outras formas de pagamento aí, como PagSeguro e outras coisas, e a Cielo caiu para o esquecimento um pouco. Caiu Né? bastante. E ela está tentando retomar, ela criou outras Né? parcerias, está tentando para tentar retomar o mercado, mas a gente vê que não é. É É, fictício, pô, é uma pirâmide de Ponzi. exatamente. É, a Bolsa de Valores, na verdade, é uma mega especulação. Autorizada pelo governo, legalizada, né? Autorizada pelo governo. É um esquema Ponzi autorizado É pelo igual, é governo. igual o banqueiro que é um agiota legalizado, né? Um agiota legalizado. Já dizia o meu professor de economia, né? No primeiro ano, professor de economia aplicada, ele falava: o melhor negócio no mundo é você, no Brasil, aliás, é você ter um banco. O segundo melhor negócio também é você ter um banco, porque você sempre vai ter lucro, você nunca vai ter prejuízo. E aliás, falando de banco, eu gostaria de questionar o Paulo Guedes, que é um economista liberal de Chicago, que sempre defende a concorrência, que defende a privatização, o livre mercado. E nesse sentido eu estou com ele, no sentido do quê? Vamos abrir o mercado brasileiro para que outros bancos entrem no mercado brasileiro, para a gente conseguir diminuir esse spread bancário. Porque nós estamos agora com a taxa Selic baixíssima, mas os juros no cartão de crédito estão altos, no cheque especial estão altos. 300% no mínimo ao ano. Agora, o que eu falo, o camarada que passa o cartão da Mastercard aqui, ele vai pagar mais de 300% ao ano de juros. Lá nos Estados Unidos, o cara vai pagar 17%. E a mesma marca, Mastercard. Então é o que eu falo. Por que isso? Por conta da falta de concorrência. Eu quero até citar um exemplo que o próprio Mangabeira Unger já falou sobre a história da formação dos bancos nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: todos sabem que lá os estados têm mais autonomia, né, do que aqui no Brasil. Lá Então, se você abria um banco no Texas, você não poderia abrir esse mesmo banco lá na Califórnia. Para o quê? Para que o sistema bancário não fosse concentrado. Agora, o sistema bancário brasileiro, mais de 80% das contas correntes estão em 5 bancos. Estão no Bradesco, Itaú. no Santander, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, desse jeito, a gente nunca vai ter juro baixo. E é o seguinte, confrade, lembrando que esses bancos em nenhum momento apoiam a indústria nacional, em nenhum momento apoiam o empresariado brasileiro, porque ele pega dinheiro do governo para emprestar para o empresariado, mas é juros desorbitantes. Pois é, aí eu falo, como que o Brasil pode ter uma política industrial e que fala, vamos competir no mercado internacional? Se, por exemplo, você que é alemão, um empresariado alemão, pega um empréstimo a juro zero na Alemanha, e aqui você pega um empréstimo a juro que seja 30% ao ano, que não é muito mais, e você quer que o seu produto, além do Brasil ser mais atrasado tecnologicamente que a Alemanha, seja competitivo. Seja competitivo. O nosso produto vai ter uma menor qualidade, um maior preço, e a gente vai quebrar. E aí se você fala, preciso da ajuda do governo para minha empresa continuar funcionando, vem o liberal e fala, não, isso é comunismo. A livre concorrência está aí para todos. Se você quebrou, foi por incompetência sua, o que não é verdade. O livre mercado só seria honesto se nós tivermos uma única moeda mundial e uma única taxa de juros global. Aí sim. A incompetência entraria no... Aí seria mérito, porque o brasileiro, o haitiano, pagaria a mesma taxa de juros que o alemão. Porque o cara pega... Porque o que o pessoal às vezes não entende é o seguinte, o cara pega dinheiro no Japão lá a 0% de juro, né? Que o juro lá é negativo, mas pega 0%, só que ele não vai investir lá, ele investe aqui em ações
na bolsa de valores e capital especulativo, ele paga o empréstimo dele e não produz nada. Não produz Né? nada. Eu falo isso para você porque a gente vive aqui numa região em São Paulo, onde existiam muitas indústrias ao nosso redor e hoje onde era indústria virou galpões de logística, muitos viraram É a shoppings. Detroit brasileira. É a Detroit brasileira, né? Onde produzia-se tecnologia, hoje não se produz nada. Não. E na minha opinião, na minha singela opinião, não vai voltar a produzir. No caso do Brasil, né? Mas eu digo assim, o Trump, nós não somos a favor de governo de Trump, nem de Bolsonaro, Não, nem a nós somos favor... nacionalistas. Eu digo assim, o Trump, como você comentou no discurso dele, que ele dizia... E o Trump que é um nacionalista. América grande novamente. O intuito dele era fazer com que as empresas americanas que estavam na China, que foi levado, né, pela essa agenda global para lá, retornasse para que pudesse gerar novos empregos na nação americana, o dinheiro ficasse na nação americana, né, coisa que hoje... Empregando os americanos. Empregando os americanos, né? Hoje, o Brasil também, o Brasil na década de 60, 70 e 80, foi um país muito industrializado. O Brasil fazia míssil, que enviava para o Iraque, né? Fazia tanque de guerra. Sim. Hoje não produz um par de chinelo, para você pôr um par de chinelo, você tem que pedir benção pro chinês calçar teu pé, ou você se vestir, você tem que pedir benção pro chinês. Falo, numa necessidade igual que estamos vivendo do coronavírus, onde o mundo inteiro precisa de respirador, primeiro que o que vai ocorrer? Não vai ter respirador para todos. E o que tem respirador, que é o chinês, que produz, ele vai vender caro. E primeiro vai servir a sua população antes de servir as outras populações. Então, uma política industrial é necessário para tudo, inclusive um grande complexo farmacêutico. Nós temos a floresta amazônica, onde temos diversas espécies de animais, diversas plantas, onde poderíamos estudar para fazer um complexo farmacêutico. Não, nós estamos debatendo se o Uber vai continuar regularizado ou não, se ele vai ter direito trabalhista ou não. Isso daí, com todo respeito a quem é Uber e solidariedade, aliás. Mas o Brasil, ele tem um potencial gigantesco para se industrializar. Com o Getúlio Vargas já vimos isso. Com o próprio Geisel já vimos isso também. Mas, de 1980 para cá, nós não vimos isso. Você vê que a própria estrutura do Brasil aí foi formada aí nesse período aí de 50 a 80, né? As estradas, indústria, você pega as grandes siderúrgicas feitas no Brasil, as grandes petroquímicas. Entre 30 e 80 o Brasil foi construído. Agora, depois que a gente cai de 80 até 2020 agora, a gente teve sucessivas trocas de poderes, onde a nação só patina, vai cair na ruína cada vez mais. O que era indústria vira shopping, né? O cara que era engenheiro hoje ele tem que cortar cabelo para poder sobreviver. Quer dizer, essa geração de conhecimento está ficando esquecida e amanhã ou depois, se você precisar fabricar um navio, você não tem tecnologia nem coisa para fabricar. Ou uma refinaria, você tem que trazer o americano, ou o chinês ou o alemão para fabricar para você. Entre 1930 até 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi construído. E de 80 para cá, todos os governos privatizaram o que foram feitos pelos governos entre 30 e 80. Então, convencido pela agenda liberal dizendo que era bom. Com o consenso de Washington, com o diálogo interamericano, com todas essas agendas globais. Aí você pega, entre 30 e 80, nós criamos petroquímicas, Petrobras, Vale, CSN. Mas isso daí é um assunto para outro vídeo, pessoal. Por hoje é só. O que eu interpreto do coronavírus é que teremos um grande choque contra essa mentalidade de sociedade aberta. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço.